Olá, estamos aqui mais uma vez com Lagoinha TV. É uma honra poder entrar aí na sua casa. Seja muito bem-vindo também à Lagoinha TV. Somos a Igreja Batista da Lagoinha aqui na Nova Marabá, né? A sua igreja na cidade. Venha nos fazer uma visita. Mas eu já convido você a convidar aí os amigos, os familiares, a comunicar aí pelos meios que você puder, os seus amigos, para estar junto conosco algumas horas, alguns minutos agora, para que a gente possa compartilhar um tema muito importante nesse momento e uma palavra dos céus para a sua vida. Então, eu convido você, fica com a gente. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Então, nós estamos aqui mais uma vez e eu estou tão feliz porque nesse momento a gente está recebendo aqui a Maria Elane, que é psicóloga, que vai se apresentar para a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental, ainda mais nesse tempo. Seja muito bem-vinda, Elane. Muito obrigada, eu que agradeço, né, estar mais uma vez aqui com vocês. Sempre é muito importante para mim poder contribuir, né, com a minha área de atuação, que é a psicologia. Então, hoje a gente vai falar, eu tenho certeza que é um tema que você tem falado aí, esse tempo, fora desse tempo, né, porque já vem alguns anos que se vem estudando sobre saúde mental. E nunca se precisou tanto de saúde mental. Na verdade, Elane, a vida inteira se precisou de saúde mental. Mas eu acho que nunca se falou tanto agora, porque veio essa palavrinha pandemia e parece que está mexendo com a mente de todo mundo. É verdade, né? Então, assim, as pessoas têm procurado mais se avaliar, né? Algumas pessoas, é claro, que têm uma maior predisposição para desenvolver doenças, né, de ordem mental, né? E outras nem tanto, né? Mas o próprio momento que nós estamos vivendo, ele é desencadeador desses problemas, né, que ameaçam a saúde mental dos brasileiros. Então, Elane, o que é saúde mental? Saúde mental é você poder viver, né, de uma forma onde você, né, tenha todas as suas emoções e sentimentos sendo manifestados de acordo com os eventos que vão acontecendo, né? Eu sinto tristeza porque, né, o exemplo, né, eu perdi, né, um relacionamento, eu perdi um emprego, então eu estou triste por este motivo. Essa tristeza, né, ela é natural, porque ela faz parte, né, das nossas emoções, mas depois ela se vai naturalmente. Então, assim, se eu vou manifestando o meu emocional conforme os eventos que vão acontecendo na minha vida, significa que eu estou com a minha saúde mental, né, em dia. Eu gozo de uma saúde mental satisfatória. Então, saúde mental é isso, né? Eu viver as minhas emoções de maneira natural e de forma saudável, que não me cause nenhum prejuízo, né, ou um nível, né, de estresse, né, que me deixe muito tempo, né, vivenciando determinada emoção, como, por exemplo, né, a tristeza ou o medo. Assim, Elane, dentro do que você falou. Então, saúde mental é aquela completa vivência naquele momento, não se estendendo daquele momento. Não se estendendo. Ou seja, a pessoa está passando por um tempo de tristeza que é natural, vamos supor um luto. Tem esse tempo. Tem Agora, esse tempo. o tanto de tempo ou anos que isso vai durar já pode virar um problema. Exatamente. Já sai da parte da saúde mental. Já sai da parte. Né, Tipo, alguém chega aqui para você, pastor, eu estou triste porque, né, eu perdi uma pessoa querida na minha vida. Ok, você, né, é natural a pessoa estar triste, né? Ela está vivendo o luto dela, né? Então, é normal, natural. A gente pode usar essas duas palavras, que as pessoas estejam passando por aquele momento, por aquela emoção, e que pode durar, né, semanas, pode durar, às vezes, até meses. Mas se isso prolonga pelo tempo que a gente considerado normal, aí a pessoa ela já entrou, né, num quadro de adoecimento mental. Né? É pelo tempo, é pela durabilidade. Né? Então, assim, se a pessoa já está vivendo esse sofrimento, né, está em sofrimento, ela já está perdendo saúde mental. Não é? Porque esse sofrimento ele já está prolongado. Ela já deixou de gozar de uma saúde mental e ela já entrou no adoecimento. É interessante, eu falo assim que a palavra de Deus ela é perfeita. Né? Tem pessoas que acham assim, eu sou cristão e eu não tenho que sofrer. Não, o sofrimento ele está na palavra de Deus. Mas assim como você falou da saúde mental, que existe o tempo, porque existem vários momentos na nossa vida. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, não é à toa que a gente tem emoções, que a gente tem sentimentos, só que a própria palavra já vai declarando, olha, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Tendes por necessidade de passar por muitas aflições, mas tende paciência. Ou seja, vai passar.
O problema é que, às vezes, passa no nosso mundo externo e a gente não percebe, porque já saiu da saúde mental, nós já estamos em um sofrimento, e aí já passou, os anos já mudaram e o sofrimento está ali. Aí entrou no nível de doença. Já entrou no nível de doença que é considerado já patológico, né? E muitas pessoas, no nosso tempo, a gente pode trazer para a nossa atualidade, elas não conseguem lidar com as emoções negativas, ou seja, elas não conseguem ficar muito tempo, ou por algum tempo, lidando com a tristeza, por exemplo. Eu estou triste, então já estou doente. E não é bem assim, né? Então, as pessoas precisam aprender o que é um estado patológico, né, de sofrimento mental, e diferenciar de uma tristeza, né, de se sentir triste. Né? Então, nem toda tristeza é depressão, por exemplo. Né? Estou triste, estou depressiva. Às vezes as pessoas confundem muito isso. E a gente precisa desmistificar, né, esses conceitos. Interessante, Elane, porque você falou algo quando você toca na depressão. Tem gente que já teve depressão, mas já passou por essa fase, já mudou de vida, já está em outro momento. Mas hoje, o tempo que a gente vive é um tempo de opressão, é um tempo de novidade. Aí, às vezes, porque vem uma tristeza, um desânimo, um cansaço mesmo no dia a dia, a pessoa já pensa assim, meu Deus, pastora, Elane, eu acho que a minha depressão está voltando. Ou seja, porque já teve, fica aquela sombra de medo, né? E é importante as pessoas entenderem isso. Tem dias que você vai estar triste. Tem dias que você está desanimado. Mas, em vez de se apegar nesse desânimo, tentar entender, é um dia, né? Assim, um dia, porque a gente precisa pensar isso. Eu tenho uma saúde mental, é um dia que eu estou cansado, que eu estou fadigado, que eu estou triste. Mas por que não olhar para a palavra e entender assim, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã eu vou tomar um banho, vou levantar. Não é assim? Amanhã é um novo dia, né? A tristeza de ontem ficou ontem, né? E hoje é um novo dia. E eu posso, né, estar consciente de que, né, as minhas atitudes, as minhas escolhas vai me colocar, né, em um nível de saúde mental. Seja ele, né, de se sentir e ficar pensando em eventos que causam tristeza, ou direcionar a minha mente para coisas, né, para foco de esperança, né, para um pensamento mais otimista, né, até mesmo para a palavra de Deus que nos vivifica, né, que nos tira do foco desse momento que nós estamos vivendo e nos coloca para ter uma ampliação da nossa visão, né, que esse tempo ele vai passar. Né? Então, esse momento que nós estamos vivendo é diferente de 2020, onde houve um aumento, né, de casos de pessoas diagnosticadas com algum tipo, né, de transtorno mental, mas 2021 já está mudando esse cenário. Né? As próprias pesquisas mostram. Eu estava até vendo uma reportagem da revista Veja, onde mostra que houve uma instabilidade, né, em 2021, né, de casos ou de aumento de pessoas, né, com algum tipo de adoecimento mental. Então, assim, o ser humano ele vai adquirindo, né, ou eu poderia dizer que nós temos essa capacidade de resiliência, de nos refazermos de momentos, né, de dificuldades, né, de momentos difíceis, como que nós vivemos no início da pandemia, que era algo muito novo, desconhecido. Né? Hoje não, hoje a gente já está, não que a gente está se acostumando com esse quadro, né, com isso que nós estamos vivendo, mas é que a gente vai se adaptando, porque a vida precisa seguir. Eu falo que nossa vida é como o fluir de um rio. Apesar das barreiras, né, a vida vai seguir em frente. Né, ela vai dar um jeito de tomar, de se adaptar às circunstâncias que nós estamos vivendo. Elane, tem hora que eu penso assim, o remédio, não, às vezes, não está na caixinha que você vai comprar. Às vezes, o remédio está em você mesmo. Porque, às vezes, a pessoa chega, vou conversar com o pastor, vou conversar com o psicólogo. E só o fato dele desabafar e você começar a gerar nele, vamos pensar diferente? Vamos pensar o outro lado? Vamos
vê essa situação que você está vendo nessa ótica por outra ótica, você vê que às vezes você não passou remédio, eu não orei, mas a pessoa fala, meu Deus, mas eu já estou tão aliviada. Por quê? Você simplesmente fez essa pessoa pensar ou falar de maneira diferente tudo que ela está vivendo, tudo que ela está pensando. E o remédio não estava em uma caixinha. O remédio estava justamente naquilo que ela está alimentando ou não. E isso é tão verdade, eu concordo assim, plenamente com você, pastora Regina, porque assim, há muitas pessoas que às vezes esquecem de cuidar do lado espiritual. E eu sempre repito essa palavra, porque assim, eu acho tão bonita, tão completa, quando a gente consegue definir o ser humano como, né? O ser humano, ele é um ser biopsicossocial e espiritual. E a gente precisa cuidar do espírito, né? Procurar um profissional é importante, muito importante. E eu achei tão bonito uma paciente minha chegar para mim, faz terapia, né? E nem isso invalida o processo psicoterapêutico dela, mas também não coloca tudo no lado espiritual, mas ela chega para mim e diz assim, olha, aquele dia foi um dia muito difícil para mim, né? Ela foi na sessão de psicoterapia, mas ela disse assim, sabe o que fez muita diferença? E que eu era totalmente assim descrente, eu nunca imaginei que uma oração fosse capaz de mudar o meu humor e a forma de eu olhar para a circunstância, como aquele dia que eu fui na igreja. E eu falei, ótimo, sabe por quê? Porque você foi cuidar do seu lado espiritual, e o nosso lado espiritual, ele é muito importante para a gente aguentar, né? Eu falo, aguentar o peso das coisas que ocorrem no nosso dia. Né? Às vezes o corpo, né, ele padece, né? Mas se o espírito está fortalecido, ele vai aguentar aquela carga daquele dia. Né? Então, assim, cuidar do espírito é muito importante. Né? E eu achei assim, muito válido ela ter comentado aquilo comigo. Né? Ela ter se sentido confortável em compartilhar, né, que aquele dia, o quanto que foi importante para ela, cuidar do lado espiritual. E aquilo mudou, assim, eu vi que aquilo fez uma transformação profunda dentro dela. Né, que ela falou, como que pode, né, uma oração mudar, né, o meu estado de espírito? Exatamente. Assim, a palavra de Deus é linda, não... Daqui a pouco a gente vai falar, não tirando o lado da psicologia, o lado do profissional, mas assim, você está se esvaziando. E esse relacionamento com Deus, às vezes tudo que você está precisando naquele momento é trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. E no meio da oração, né, você pode ter essa experiência linda. Meu Deus, eu acabei de lembrar de tanta coisa, porque você está se esvaziando. E outra, você está se esvaziando diante daquele que te criou, daquele que é todo poderoso. E é tão assim, é tão lindo, porque a gente consegue ver que as coisas elas se completam. Né? Ela falou assim, olha, se eu não tivesse cuidado da minha parte psicológica na sessão naquele dia, né, eu estaria com muitas lacunas abertas. Então, assim, muita coisa se fechou, se completou, né, quando eu fui buscar, né, algo para o meu espírito, que eu nem sabia que eu iria encontrar, iria ser de fundamental importância, né, para mim poder dar seguimento naquilo que eu achava que não tinha jeito, ou não tinha esperança, né? Ou como que eu ia lidar com aquilo se eu não tivesse recebido, né, essas duas porções, né? Uma do lado espiritual e a outra, né, do lado da ciência, né? Que eu acredito que a ciência e Deus são muito próximas, né? Andam juntinhas. Aquilo que você mais alimenta, mais vai ficar fortalecido, né? Então, assim, ainda que a gente esteja fraco, mas se você está alimentando, você é feito de corpo, alma e espírito. Se você não alimenta o espírito, vai ficar uma lacuna. Se você não alimenta a alma da maneira certa, vai ficar uma lacuna. Se você não cuida do corpo, vai ficar uma lacuna. Né? É importante a gente entender que a gente é um ser completo e que Deus é perfeito. Porque Jesus veio, sofreu, passou pelas aflições, por isso que Hebreus vai falar que ele se compadece, ele nos entende pelo que ele sofreu, porque ele aprendeu a obedecer justamente por meio do sofrimento. Né? Então, assim, não tem por que Jesus não se compadecer de mim, se compadecer de quem está nos assistindo, se compadecer de você. Então, é importante a gente nos entender como ser humano.
né? E nos alimentar ali da maneira certa, né? Trazer à memória aquilo que traz esperança. Eu acredito que tá tudo aí, às vezes vai se perdendo no meio do caminho, né, Elane? Vai se perdendo. Elane, nesse tempo de pandemia, né? Eu até falei em um outro programa que a pandemia não é que ela trouxe algo novo, né? Talvez uma situação nova, um tempo novo, mas ela veio só revelar coisas que já estão acontecendo há muito tempo e que às vezes nunca deram atenção. Você que está ali no consultório, o que você tem observado nesse tempo sobre saúde mental, sobre o ser humano, né? Aumentou o número de casos, de procura, né? Porque assim, não é só a pandemia, mas talvez o que a pandemia tem gerado e o que tem gerado nas pessoas. Eu acredito que houve-se uma procura, né, um aumento muito grande, né, de pesquisas no Google, né, sobre saúde mental, sobre atendimento online, sobre os profissionais da área da saúde mental. Então, assim, teve um aumento muito, muito grande. Isso eu posso dizer. E a pandemia, né, ela traz à tona, né, problemas que às vezes as pessoas vão deixando, né, eu falo que é varrendo para debaixo do tapete. Né? E que, com a própria situação das pessoas estarem mais vulneráveis, porque o que acontece? Não é fácil, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Todo dia receber uma notícia ruim de uma perda, né, de uma pessoa conhecida que falece. Né? Então, assim, a gente vai sendo impactado com essas notícias. Né? E a gente acaba ficando muito apreensivo com isso. E esse medo que ronda, né, a todos nós, né, e cada um vai lidando de uma forma muito particular, de uma forma muito subjetiva. E às vezes muitas das pessoas, elas já vêm de um histórico, né, de um quadro de ansiedade, né, ou com histórico de depressão na família, né, que é o transtorno depressivo. Há muito tempo atrás, né, já dizia, né, as pesquisas que a depressão, né, seria a doença do século, o mal do século. Né? Hoje é conhecida como transtorno depressivo maior, que são quadros, né, depressivos onde traz um prejuízo e uma disfuncionalidade muito grande para a pessoa que é acometida com esse transtorno. E aí eu observo isso, né, que as pessoas estão mais ansiosas, isso é natural, porque o próprio momento nos coloca, né, com esse nível de ansiedade um pouco maior, mas a ansiedade é um sentimento, né, uma emoção natural de nós seres humanos. Né? Então, a ansiedade, ela é importante. Né? E o que acontece? Né? Lidar com isso, né, nem sempre é muito fácil, porque a ansiedade ela traz um monte de sintomas e desorganização para a pessoa que está sentindo isso. Né? Quando ela deixa de ser normal e passa a ser, né, patológica. E tem outros níveis de transtornos de ansiedade que praticamente tira a pessoa da sua rotina normal. Né? Tanto no trabalho como também na vida acadêmica, né? Familiar, traz prejuízos grandes para a vida da pessoa. E isso vem revelar, né, nos quadros e nos pacientes que eu tenho atendido, que são transtornos pré-existentes. Ou, às vezes, uma ansiedade que a pessoa não está sabendo lidar naquele momento, uma orientação bem dada, né, tirando as dúvidas do paciente, ele vai conseguir lidar melhor com aquilo que ele está vivenciando. Então, Elane, pelo que eu entendi, a ansiedade ela sempre existiu. Né? E ela tem até o seu ponto positivo, que é a ansiedade natural, que ajuda você a se preparar melhor para uma apresentação, né, para o momento ali. Mas ela vira já um transtorno quando gera uma palpitação no coração, né, quando já gera uma doença. E esse tempo que a gente está vivendo, o fato das pessoas não cuidarem daquilo que elas estão ouvindo, daquilo que elas estão vendo, não colocarem limite para o celular, para a televisão, seja o idoso, a mulher, o homem, a criança, o adolescente, isso tem aumentado.
né? Eu não sei quais são os efeitos que o celular, que a mídia tem causado ali nas pessoas, né? Você poderia me falar um pouco disso, o problema do aparelho pequenininho, o celular? Muitas vezes esse excesso de informações, né, que nós recebemos, seja pelos meios, né, rádio, TV, né, YouTube, e até mesmo as redes sociais, essas informações elas são como gatilhos, né, para gerar, né, um nível de ansiedade, né, patológico nas pessoas que já tem predisposição, né, para ansiedade ou para provocar, né, sintomas de ansiedade nas pessoas que o tempo todo estão sendo superestimuladas, bombardeadas com essas informações, né, sobre a pandemia. Então, se você quer manter, né, se manter ou prevenir, né, o adoecimento mental, precisa ter cuidado com esse excesso de informações que vem sendo, né, despejado, né, pela mídia nos diferentes meios, né, dos diferentes meios ou canais, né, de divulgação. Então, você que precisa estar mais consciente para você, né, evitar, né, esse excesso de informações que a mídia tem nos proporcionado. Então é isso, cuide mais de você, coloque um limite aí. A gente vai dar um intervalo, mas a gente volta já já. Fica aí que a gente tem mais coisas para conversar com você. Então, voltando à ideia, Elane, de depressão, eu queria falar um pouquinho que ainda existe um tabu no meio dos cristãos, né? No meio do povo crente, do povo que acredita em Deus e que está na igreja e que acha assim, não, eu tenho fé, eu creio em Deus e depressão não toca em mim. Só que hoje a gente está nesse barco, né? Tem até um livro do Ismael Sobrinho que o nome é Depressão e que só fala da depressão no mundo cristão, no meio cristão, em pessoas até em cargo de lideranças que desenvolveram justamente porque às vezes está servindo, mas o confessar, o se abrir, o colocar para fora é para qualquer cristão. Todo mundo precisa falar, né? Todo mundo precisa se esvaziar. E, às vezes, por ele estar com aquela mente cauterizada, não, mas eu sou cristão, eu que não vou falar que eu estou nesse sofrimento, ou que eu estou passando essa situação. Ainda mais hoje em dia que a gente vê essa situação de violência até na família, ali na mulher, no lado da mulher, na área familiar. Não, mas eu sou crente, eu tenho uma postura, eu tenho uma imagem. E ela não desabafa com ninguém. Né? E o cristão ele pode sim desenvolver depressão. A gente viu na vida de Elias. Só sabe o que eu acho interessante, Elane? É que o crente, ele não vai assim, eu vou lá me jogar da morte, porque ele pensa assim, eu quero ir para o céu, então eu não vou tirar minha própria vida se o Senhor não tirar. Mas ele fica como Elias, né? Ele fica como Jó, e fala assim, Senhor, me leva logo, me leva logo. E esse crente que pede para morrer, ele pode estar em um quadro de depressão. Você concorda? Concordo, porque quando a pessoa ela vem apresentando essa falta de sentido, essa falta de propósito e esse vazio existencial, mostra que ela está, né, dentro de um quadro depressivo, né, seja ele moderado, seja ele, né, mais severo. Porque existe, né, quadro de depressivo leve, mas a pessoa que ela está vivendo um quadro de depressivo leve, ela não vem apresentar ainda esses sintomas, né, de querer morrer, né, de que a vida não vale mais a pena, que perdeu o sentido. Então, esse tipo de sintoma é mais para as pessoas que estão nesse nível moderado para o nível mais severo. Né? E assim, então, o cristão ele dá depressão sim. E ele tem que procurar um profissional, sim. E eu vou mais além, né? A gente precisa, cristãos, né, irmãos, né, precisamos falar sobre depressão no meio cristão, no meio evangélico, né? E quebrar esse tabu de que cristão
não adoece mentalmente, né? Então, eu acredito que é muito pela falta, né, de informação ou pela super espiritualidade, achar que você não vai ser atingido. O cérebro é como qualquer outro órgão do corpo humano, né? Se você adoece do coração, para onde que você vai? E se você é cristão e tem problema de coração, né, me explica. Né? Eu acho que Deus não iria nos fazer um ser incompleto, onde, né, algum lugar do nosso corpo fosse intocável, né? Não está suscetível ao adoecimento, né? Mas porque é na mente, as pessoas, porque é uma mente pensante, uma mente consciente, né, não esteja, né, suscetível ao adoecimento. E aí ela vai criando o quê? Barreiras, tabus, né, uma espiritualidade, né, que é muito mais como uma muralha, uma barreira, para que ela não se perceba que ela está assim, né, como qualquer outra pessoa, né, suscetível, né, ou vulnerável, se não se cuidar, ao adoecimento mental. O que mais mata o crente, aquele que crê em Deus, muitas vezes, é a religiosidade. Né? A religiosidade ali, os impedimentos religiosos que foram colocados, né, na mente ou em toda a estrutura cristã ali que você vivenciou, né, porque assim nós conhecemos e vivemos e servimos a um Deus vivo, né, e que quer que a gente esteja vivo também. Elane, eu quero aqui agradecer a sua presença. Muito obrigada. Eu falo assim que o que é lindo é estar disposto e disponível, né? E você hoje está aqui disposto e disponível a contribuir, né? Deus possa abençoar a sua vida, seu trabalho. Eu quero que você possa dar suas últimas palavras, falar também da sua clínica, onde fica a sua clínica, fica à vontade. Obrigado, né? Eu sempre, quando eu olho para a palavra de Deus, né, eu vejo que as doenças, né, do nosso século, do nosso tempo, né, há 2000 anos atrás já estavam na Bíblia, na palavra de Deus. Né? Então, isso já é para que nós, cristãos, né, venhamos a ter uma mente mais aberta, né, livre desses preconceitos, desse tabu, né, e ficarmos mais atentos não só, né, a nós mesmos, enquanto pessoas que pode desenvolver algum tipo de transtorno mental ao longo da vida, mas também estar atento, né, às pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes essas doenças elas são silenciosas também, né, elas vão, nem sempre a pessoa que está ali vivenciando ou apresentando um quadro, elas se dão conta que estão adoecendo ou que estão adoecidas. Né? Cuidar da saúde mental hoje, né, não é um luxo, não é uma necessidade. E para isso, né, os profissionais da psicologia, né, e outros profissionais da área de saúde mental, né, estão preparados cada vez mais para estar ajudando as pessoas que confiam e que buscam, que têm, né, essa abertura de buscar uma ajuda profissional. Hoje eu atendo ali na clínica, né, Acolher Psicologia Clínica, fica ali no Novo Horizonte, né, e eu estou ali, né, eu e a minha secretária, que é a Lene, né, como pessoas acolhedoras, né, para receber você, né, que precisa de uma ajuda profissional. Obrigado. Eu quero convidar você, a gente vai voltar já já com uma palavra dos céus para a sua vida. Estamos vivendo num momento bem complicado na história da humanidade. Essa pandemia está levando muita gente, muitas pessoas estão morrendo. E com isso, não existe, eu acredito que não existe ninguém que não conheça alguém que faleceu, até mesmo dentro da sua própria família. E isso está levando problemas psicológicos muito graves. E está trazendo também uma dificuldade nos relacionamentos em família. Por quê? Porque, por causa da pandemia, nós tivemos uma questão do isolamento social. Nós tivemos colégios fechando, empresas fechando,
estabelecimentos tendo que fechar, muito desemprego, pessoas tendo que deixar seus trabalhos, tendo que ficar mais em casa, filhos não podendo ir para o colégio. E isso faz com que as pessoas sejam obrigadas a ficarem mais em casa, mais tempo em casa, fazendo com que essa interação familiar seja mais intensa. E essa intensidade, muitas vezes, traz à tona problemas que antes estavam ocultos, ou que eram administrados de forma diferente na família. Esses problemas familiares que estão se tornando cada vez mais intensos, estão ocasionando separação, divórcio, briga, maus tratos, violência familiar. Por quê? O que fazer? Nós devemos aprender a nos relacionar novamente com a nossa família. A família, o que acontecia? O marido trabalhava, a mulher trabalhava, os filhos estavam indo para o colégio, então a família não tinha tanto contato como hoje está tendo. E esse contato está evidenciando problemas familiares, problemas que às vezes não apareciam. E o que fazer para solucionar esses problemas? Em Colossenses 3, 12 a 14 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, Deus está falando conosco para vencer esses problemas, para trazer uma família mais saudável, um relacionamento mais saudável e funcional com a sua família, você trazer bondade, compaixão, humildade, mansidão e paciência para o seu lar. E, continuando na palavra, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdão. Eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, meus filhos não são perfeitos. Nós cometemos erros, nós cometemos falhas e precisamos perdoar uns aos outros. E para isso nós precisamos, acima de tudo, porém, revistam-se em amor. Nós precisamos de amor, que é o elo perfeito. Se nós não tivermos amor com a nossa família, pela nossa família, nós não vamos conseguir ter um relacionamento saudável. Amor não é um sentimento, é uma decisão, é uma imposição de Deus. Nós devemos amar e, com isso, fazer tudo possível pela nossa família, pela união, pela unidade da nossa família. Em Efésios 4:3, nós temos assim, aqui Paulo, ele estava prisioneiro, ele estava preso e escreveu uma carta à igreja de Efésios. E ele escreve assim mesmo: como prisioneiro no Senhor. Nós podemos fazer uma analogia. Nesse momento que a gente está vivendo hoje, a nossa casa como uma prisão, como um local onde nós estamos sendo obrigados a ficar, isolados com nossa família. Então, como é que a gente pode ter um relacionamento saudável com a nossa família? O que a gente pode fazer? Olha só, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Olha aqui, fazer todo o esforço. Nós precisamos fazer
tudo que é possível para conservar a nossa família em unidade do espírito pelo vínculo da paz. E o que a gente pode fazer para conservar essa unidade? Que atitudes nós podemos tomar? Existem algumas atitudes. Uma das principais atitudes é o respeito. Nós temos que ter respeito com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais. Respeito não pode se desvencilhar da família. Tem que ser algo entranhado na família. Dentro da família não pode haver palavrões, xingamentos, maus tratos, traições. Não pode existir. Essas coisas têm que ser rasgadas e jogadas fora, para você ter uma família saudável. Então, nós temos que ter respeito, e podemos ver em Efésios 5:33, como a Bíblia é completa, né? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amar a mulher como a si mesmo. O que você quer para você? Não quer o melhor? Então você tem que dar o melhor para a sua esposa. E a esposa tem que tratar o seu esposo com respeito. Outra palavrinha também que não podemos retirar da família é a empatia. O que seria a empatia? Você colocar no lugar do outro. Coloque no lugar da sua esposa. Coloque no lugar do seu esposo. Coloque no lugar dos seus filhos. Veja o que a sua esposa está fazendo e se coloque no lugar dela. As pessoas, os homens pensam, porque eu trabalho, a minha esposa tem que cuidar da casa e dos filhos. E isso daí é pouco. Não, não é pouco. Fique um dia, cuide da casa, cuide dos filhos. Você verá que é tão, mas talvez até maior o sacrifício que ela faz com a casa, com a família, do que você com seu trabalho. Outra palavrinha também que a gente tem que praticar é o diálogo. Eu, com toda a minha história, toda a minha vivência, da minha família anterior, dos meus parentes, eu trouxe uma bagagem para casa. A minha esposa, com os parentes dela, com os pais dela, trouxe outra bagagem também para dentro da nossa casa. E nós temos vivências diferentes, nós viemos de pais diferentes, então nós somos diferentes. E nós precisamos dialogar para quê? Para eu ceder um pouco, para ela ceder um pouco, para haver dentro do lar comprometimento. E chegar num acordo, num determinado acordo. Para isso é necessário o diálogo. Também nós devemos trazer também a intimidade. Tem casais que não têm intimidade, que às vezes não sabem nem quando foi a última vez que teve intimidade com seu esposo, com a sua esposa. Então é uma palavrinha que não pode sequer sair do vocabulário da família. O esposo tem que tratar bem a sua esposa, tem que amar e respeitá-la e trazer segurança para ela. Assim também a esposa tem que ser uma ajudadora, tem que ser uma cuidadora, tem que amar e respeitar o seu esposo. E um tem que procurar o outro. E a gente pode utilizar esse momento de pandemia, esse momento em que os dois estão mais juntos, para ter mais intimidade, para um procurar mais o outro. Assim como também, no momento de pandemia, criar uma rotina. Não é porque nós estamos em casa, eu estou em casa, não tenho que ir para o trabalho,
porque a pandemia proibiu o lockdown, proibiu eu de trabalhar. Não é por causa disso que a gente não tem que ter uma rotina. Nós temos que ter horário de levantar, horário de café, horário do almoço, horário de ficar com as crianças, horário de trabalhar, quem pôde levar o trabalho em casa também, horário de ensinar os filhos. Então, tudo tem que ser colocado no seu devido lugar e colocar uma rotina para que haja um relacionamento saudável. Também tem que ver a atenção aos filhos. Essa atenção tem que ser dividida. Os dois têm responsabilidade com os filhos, não é só da esposa, não é só do esposo. Os dois têm que cuidar e ensinar e dar a direção e o caminho que eles devem prosseguir. Na palavra de Deus diz em Provérbios 1:8 que: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Quer dizer o quê? Quer dizer que os dois têm responsabilidade, os dois têm que instruir e os dois têm que ensinar. E também tem que haver a divisão de tarefas. A esposa não tem que colocar, o esposo não tem que deixar tudo nas costas do esposo. A esposa, ela tem que ter a responsabilidade dela, o esposo tem que ter a responsabilidade deles, e eles têm que dividir essas tarefas. As tarefas de casa, se os dois estão lá, os dois estão usando, o que custa o esposo ajudar na comida, o que custa o esposo ajudar na limpeza, o que custa o esposo ajuntar na louça. Então, os dois têm que se ajudarem fazendo as suas tarefas. Então, não existe família perfeita, mas existe família saudável. E cada um assumindo seu papel. Se cada um utilizar dessas atitudes de empatia, de diálogo, de companheirismo, de respeito, se cada um se utilizar dessas palavrinhas, desses atos um com o outro, de intimidade, de companheirismo, nós vamos criar uma família saudável. E também, o mais importante é trazer Deus para dentro da família. Com Deus sendo o elo de ligação, é muito mais difícil essa família se romper. O cordão de 3 dobras, onde você tem esposo, esposa e Deus, dificilmente se rompe. Então vamos trazer Deus. Amém? Então agora eu gostaria de trazer uma bênção especial para todos vocês que estão escutando, que estão nos vendo aqui na TV Lagoinha. Trazer essa bênção para a sua família, dentro da sua casa, do seu lar. Que Deus abençoe, ó Pai, Deus abençoe cada lar aqui presente e representado por cada ouvinte aqui, ó Pai, por cada telespectador, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, venha criar raízes nos corações das pessoas, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, trazer ensinamento, venha trazer, ó Pai, mais amor, mais compreensão, mais companheirismo, Senhor. Venha trazer mais unidade nas famílias, ó Pai. Que a família, Senhor, é um projeto Teu, é o Teu primeiro projeto, Senhor. E nós queremos abençoar a família de cada um que está aqui assistindo, ó Pai. Eu quero abençoar, Senhor, a casa de cada um que está aqui assistindo, ó Pai. Trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor, uma bênção, Senhor, trazendo mais unidade, Senhor, para cada uma família, Senhor, para cada pessoa aqui em Marabá, Senhor, nessa cidade, ó Pai, e todo mundo que esteja assistindo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu quero convidar todos vocês para Lagoinha, Nova Marabá. Nós temos cultos aos sábados, aos domingos, às quartas. Venha ser Lagoinha com a gente.
os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Olá, somos a Igreja Batista da Lagoinha. Você já nos conhece? Se você não nos conhece, eu quero convidar você a nos fazer uma visita. Nós temos culto às quartas-feiras, às 19h30, aos sábados, às 20 horas e aos domingos, tanto pela manhã quanto à noite. E nós queremos convidar você. Nós ficamos localizados aqui na Folha 32, quadra 8, lote 22. Você tem direito a um novo começo. Vem ser igreja com a gente.